Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Quais são os fatores e consequências dos transtornos mentais? Para debater o tema, convidamos o Dr. Fabrício Hampshire, representante da Academia Brasileira de Neurologia Regional do Rio de Janeiro, o Dr. Nelson Goldstein, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Patrícia Fernandes, psiquiatra, e a diretora do Instituto Municipal do Dr. Felipe Pinel, e Leila Bonadil, da Sociedade Internacional de Meditação Transcendental. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Doutor Nelson, eu gostaria de começar com o senhor em relação ao conceito, né? A gente ouve falar sobre transtorno psiquiátrico, doença psiquiátrica, qual que é a forma correta e se isso pode influenciar também no diagnóstico? Boa tarde. Não, de uma maneira geral, existe um consenso na comunidade de que nós devemos usar o termo transtorno e não doença, porque o adoecimento psíquico ele não segue exatamente o modelo biológico das doenças na medicina de uma forma geral. Então, nós chamamos de transtorno e isso dá um outro referencial, não só na abordagem do problema, de que nós temos que avaliar a pessoa que está doente, como também nos dá diferentes possibilidades de recursos terapêuticos. Doutora Patrícia, esse adoecimento psíquico, ele tem vários fatores na sua avaliação? Muitos, muitos. A gente precisa sempre pensar não só na questão biológica, como o Dr. Nelson estava dizendo, mas também questões sociais, né, materno-infantis, questões do dia a dia e do cotidiano, né, estresse crônico, que hoje é muito presente na nossa sociedade. E isso não só em termos de diagnóstico, de como nós vamos classificar, né, esse adoecimento, mas também na maneira pela qual nós vamos traçar a forma como nós vamos tratar desses indivíduos. Acho que isso é uma coisa importante a dizer, né? Eu me lembrei pela fala do Dr. Nelson de um trecho de um livro do Franco Basaglia, que foi um psiquiatra italiano, enfim, muito importante, inclusive para a reforma psiquiátrica italiana, que ele dizia que na psiquiatria a gente precisa colocar a doença em parênteses, não o paciente em parênteses, né? Então a gente tem que separar isso para poder tratar do indivíduo e não o contrário, como às vezes na prática médica acontece. Doutor Fabrício, isso é uma tendência da vida moderna? Antigamente a gente falava muito nisso, falava muito em depressão, crise de ansiedade, ou a gente confundia um pouco todas essas classificações? Como dito, os transtornos mentais, eles fazem parte da humanidade. Ao longo da vida, se percebe através da literatura, das artes em geral, símbolos ou sinais evidenciando essas alterações. De fato, nos tempos atuais, com todo o desenvolvimento tecnológico, todas as exigências sociais, profissionais que ocorrem, acabam se exacerbando algumas questões, especificamente no que você ponderou, em relação aos transtornos de humor, aos transtornos de ansiedade de uma forma geral, que são vários subtipos e os colegas psiquiatras vão poder abordar com mais profundidade. E no consultório médico a gente percebe avassaladoramente a presença ou só individual dessas situações, como acompanhando patologias orgânicas, por exemplo, no nosso caso, o acidente vascular cerebral, doenças crônicas como a esclerose múltipla, e isso acaba tendo repercussões não só no tratamento desse paciente, como nas implicações sociais e econômicas de um modo geral. Leila, a meditação transcendental, ela pode ser uma técnica usada justamente para tentar diminuir esses efeitos? Sim, a maioria dos alunos que procuram a meditação transcendental, eles têm algum tipo de ansiedade, algum tipo de pânico, a mente muito acelerada, e eles nos procuram porque a meditação transcendental tem evidências de que ela reduz significativamente a ansiedade e o estresse. A técnica, ela proporciona um repouso muito profundo e reduz essa excitação mental naturalmente, sem que você precise fazer nenhum tipo de manipulação mental, controle da mente, nenhum tipo de reprogramação. Então, não vai envolver uma mudança de comportamento, é muito simples, você só precisa sentar confortavelmente e praticar uma técnica que vai proporcionar um mergulho muito profundo. Quando você mergulha, né, que é uma analogia,
que a gente compara com o oceano. No oceano, ele é agitado na superfície, mas existem as águas mais profundas. Da mesma maneira, a nossa consciência ela pode estar num modo mais ativo, mas você tem como reduzir essa excitação. E esse estado de menor excitação, onde a fisiologia diminui o consumo do oxigênio, os batimentos cardíacos são reduzidos, ele é extremamente reparador. E aí você consegue, desde os primeiros dias de prática, já dar bastante conforto para os alunos que vêm muitas vezes tomando medicamentos ou fazendo terapia, e outros que ainda não procuraram um médico, porque a questão é só o do cotidiano mesmo, da vida moderna, né, da própria falta de sono. E aí com a meditação transcendental, a primeira coisa que melhora é a qualidade do sono, porque com esse repouso profundo, tensões elas são eliminadas e aí o indivíduo ele já consegue dormir melhor desde os primeiros dias e já começa a se sentir mais confortável, ou seja, mais estabilizado. Produz um estado de serenidade, isso vai influenciar na fisiologia, é isso? Exatamente. Como que você recebe esse feedback dos seus alunos? Eles colocam que a pessoa parece que está blindada, né? De alguma maneira, aquilo que uma televisão, uma notícia, um canal de notícia causava uma certa angústia, um certo medo, uma certa confusão, passa a não impactar e sobrecarregar o sistema, como se o indivíduo ele criasse um ambiente interno de contentamento e de silêncio e de tranquilidade. No início é mais tranquilidade. Com o tempo de prática, esse contentamento ele começa a voltar, que na verdade, o objetivo da meditação mental é essa energia, essa alegria de viver. E isso, com uma pessoa que está passando por depressão, ou já está, sei lá, algumas décadas tomando medicamento, muitas vezes funciona e estabiliza, e outras vezes não funciona e a pessoa continua instável. E aí parece que as abordagens convencionais não acertam o tratamento de alguma maneira, e aí essas pessoas nos procuram para uma abordagem alternativa complementar para ajudar a alavancar esse processo de saúde da fisiologia humana. Dr. Nelson, a busca desse equilíbrio, no caso mental, é importante para a recuperação de um paciente que sofra dessa questão de ansiedade, transtorno do pânico, depressão? Não, sem dúvida alguma, é espetacular esse comentário. A questão é que existe uma certa ilusão de que todas as soluções para os males que a gente está vivendo hoje vão ser encontradas através de remédios. E os remédios são apenas paliativos para determinadas situações que podem ser aliviadas, mas é preciso mudar o estilo de vida, é preciso mudar a maneira de lidar com o mundo, de lidar com os problemas. Nós somos resultado daquilo que ocorre no mundo e nós influenciamos também aquilo que acontece no nosso entorno. Então, pensar em alternativas, em buscar formas de melhorar o estado emocional, e não só através da figura do psiquiatra e da psicoterapia, mas de várias outras formas, eu acho da maior importância. Talvez seja a discussão mais importante, seja que não adianta prescrever remédios ou prescrever condutas se nós não tivermos mudança de padrão de vida, de mudanças de comportamento. Doutora Patrícia, queria ter esse feedback seu, ou seja, as pessoas, já tocando nessa questão dos remédios, as pessoas estão banalizando a questão do tratamento, ou seja, apostando apenas nos remédios, já chegam com esse diagnóstico pronto no consultório, ou seja, eles já ouviram falar da depressão, já se identificaram com o caso de alguém conhecido, ou seja, existe um cuidado que deve ser tomado em relação a todo esse quadro? Na verdade, eu acho que a postura hoje da comunidade, enfim, né, das pessoas que procuram assim, uma ajuda especializada, é bem diferente do que a gente via há tempos atrás. São pessoas que têm acesso à informação, seja pela internet, seja por programas de televisão. Então, de fato, tem uma postura um pouco mais ativa nesse sentido, a questionar, a dizer o que sente, inclusive, às vezes, até a interrogar determinadas medicações, né? E, por outro lado, isso é bom, mas também tem o seu aspecto negativo, muitas das vezes, porque a gente percebe um consumo muito maior
né, de psicotrópico hoje em dia, principalmente de medicações, né, Hoje um amigo ansiolíticas. já acaba recomendando, olha, toma só 2 gotas que você vai melhorar e vai relaxar. Ou seja, isso pode causar uma dependência e não chegar ao real foco do problema, Isso. né? E aí eu acho que fazendo um link até nesse sentido, a gente, nos serviços de saúde, a gente tem nos ambulatórios, na atenção primária, né, assim, na medicina de família e comunidade, a gente tem muitos grupos de medicalização, que é justamente para os pacientes que estão em uso há muito tempo de medicações, às vezes em altas concentrações, né, em altas dosagens, esses espaços já adotando outras práticas, inclusive para ajudar, né, nesse desmame progressivo dessas medicações, que a gente sabe que com o uso prolongado e de maneira indiscriminada acaba trazendo outras consequências também. Perfeito. A gente continua então esse discurso no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje com o tema transtornos mentais. Doutor Fabrício, seria importante o senhor então comentar a questão dos fatores de risco. Como que a gente consegue fazer um raio-x desse quadro? É claro que nós todos queremos viver as nossas vidas, cumprir os nossos propósitos, atingir os nossos objetivos e ninguém quer adoecer. E acaba que quando se trata dessas questões, transtornos mentais, existem fatores, como já colocado pela doutora Patrícia, que a gente não tem como modificar. A nossa herança familiar, geneticamente falando, o nosso sexo, a nossa idade, e isso acaba não tendo como a gente interferir. Mas existem fatores de risco que podem ser modificados dependendo do que a gente está lidando, né? Quando se trata especificamente dos transtornos ansiosos, transtornos depressivos, é claro que aí a abrangência é muito grande. É importante a gente pontuar que a presença dessas condições acabam agravando outras doenças ou vice-versa, acaba as outras doenças levando a essas situações. Então, a primeira questão é realmente ter um acompanhamento médico anual, pelo menos, para controlar situações como hipertensão, diabetes, que a gente possa manejar e não ter problemas futuros, que acabem levando a consequências secundárias, por exemplo, como o desencadeamento de algum quadro depressivo ou quadro ansioso relacionado à sua perda de funcionalidade, às alterações oriundas dessas patologias orgânicas. Se fala muito de atividade física regular, atividade aeróbica tem grande importância na prevenção de doenças em geral, não só se tratando de transtornos mentais, mas doenças em geral. Práticas complementares, como a Leila coloca, em relação à meditação, também tem o seu papel importante na garantia da manutenção dessa saúde física e psíquica, que acaba sendo um todo, não há como a gente dissociar. E uma série de outros detalhes que cada vez mais estão se estudando, como ter uma vida social ativa, você ter pacientes que são solitários, que moram sozinhos, tendem a morrer mais rápido, tendem a adoecer mais. Então, ter amigos faz bem à saúde. Ter uma vida religiosa, talvez pela vida social ou por outras questões que não vêm ao caso, parece também ter algum benefício. A dieta, a alimentação, que é uma série de controvérsias e questões por múltiplos interesses, também deve ser levado em consideração. E claro que uma alimentação balanceada e aí vai ser muito individualizada, a gente não pode dar uma receita de bolo para todo mundo, que nós somos diferentes, né? Culturalmente, nossas escolhas, então não tem como a gente dar um panorama geral. Do ponto de vista das doenças orgânicas, sobretudo doenças vasculares, cerebrovasculares, cardiovasculares, demência, algum tipo de demência, parece que a dieta mediterrânea é que tem mais benefício para a proteção do cérebro desses indivíduos. Então, eu acho que é uma questão que é muito abrangente, né? Não tem como a gente colocar como se fossem 10 mandamentos, mas sempre tratando o indivíduo como um todo, o seu lado familiar, o seu lado social, o seu lado do cuidado com o corpo e assim por diante, né? Doutor Nelson, quais são esses transtornos que aprisionam, causam medo, ansiedade, pânico? Quando que a gente consegue perceber que acendeu a luz laranja, né? Ou seja, que já está meio complicada a situação da sua vida? Quando ela produz disfuncionalidade, quando todos nós temos níveis de ansiedade, de mal-estar, de angústia, mas quando ela chega a um ponto que começa a romper as nossas atividades, a prejudicar o nosso dia a dia,
isso já é um momento de sinal de alerta, de que algo não está bem. Né? Existe uma ordem cronológica, ou seja, eu começo assim, fico no meio assim, posso terminar desse jeito? Não. Não? Não. Uma coisa pode desencadear a outra? Uma coisa pode desencadear a outra, ou eventos podem ser concordantes e aparecerem juntos, mas não há como estabelecer qual vai ser o prognóstico e nem sequer pensamos mais hoje que a pessoa tem que seguir um tratamento medicamentoso, tomar remédio a vida inteira. Não, a gente tem que valorizar tudo aquilo que o colega estava falando sobre todos os fatores que envolvem na promoção de saúde e amenizam situações de doença. Eu acho que foi muito bem colocado também pela Patrícia, que, sobretudo na nossa área, a evidência é a pessoa e não a doença. Então, se a pessoa vem com sintomas de tal ou qual doença, a gente tem que compreender o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque a forma como nós existimos pode estar nos adoecendo ou pode estar fazendo com que a gente possa ter uma vida melhor. Leila, o inimigo pode ser o cortisol, ou seja, esse hormônio do estresse, dentro da meditação transcendental? Muito bom você ter trazido o cortisol, porque um dos principais efeitos da meditação é a redução do cortisol durante a prática de 30%. E por isso a Associação Americana de Cardiologia indica a meditação transcendental como o método eficaz para a redução da pressão arterial. E certamente o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, ele é, junto de outras bioquímicas, também associados ao estresse, vai ser normalizado. Então, a gente vai favorecer substâncias que estão associadas, por exemplo, à melhor qualidade do sono, à felicidade, por exemplo, dopaminas, serotoninas, oxitocinas. Então, essa normalização da nossa farmácia interna, ela acontece no momento do repouso profundo. A gente dorme à noite, por exemplo, o estado de consciência do sono, porque ele é importante para essa reparação. Então, a fisiologia humana precisa dormir, sonhar e estar acordada no estado da vigília. Mas a fisiologia humana também precisa transcender. E os cientistas nos anos 70, os neurocientistas na Escola de Medicina de Harvard, descobriram que existe um quarto estado de consciência que ele também precisa ser experimentado, que é um estado de repouso em alerta. Então, essa consciência transcendental que essa técnica diretamente proporciona, ele é um estado que ele vai ajudar a melhorar a qualidade do sono e também a desenvolver a percepção e a atenção, as funções do cérebro, desenvolver a coerência do cérebro. A coerência é uma expressão que significa você usar o cérebro de forma integrada. Então, quando as ondas elétricas estão quando você mede diferentes áreas do cérebro, essas ondas elétricas, elas têm amplitudes. E essas amplitudes, quando estão sincrônicas, a gente chama do fenômeno da coerência. Essa coerência global do EEG, do eletroencefalograma, ela está relacionada à diminuição das neuroses, à melhora da tomada de decisões, clareza mental. E isso tudo afeta a qualidade psíquica do indivíduo, quando ele tem descanso e, ao mesmo tempo, foco, clareza, porque muitas vezes quando as pessoas não têm foco para fazer as suas atividades básicas, por exemplo, a pessoa está na depressão e ela não consegue tomar banho, ela não consegue se alimentar adequadamente, isso vai deixando a pessoa muito vulnerável. Né? E quando ela aprende a técnica da meditação, ela começa a ter um vislumbre do que é acessar um lugar de dentro dela mesma, com qual ela pode acessar esses níveis de energia. E essa energia, ela é infinita, ela está dentro de nós. Mas a gente precisa acessar e treinar o sistema nervoso a funcionar desse modo padrão adequado, que é esse estado de menor excitação da consciência, ao mesmo tempo com alerta, né? Que seria o estado normal, né? A gente estuda através da ciência moderna muito a parte de quando dá defeito, né? De quando a coisa não dá certo, né? Os diferentes transtornos. Mas esse indivíduo que vocês colocam, ele também tem um aspecto que dentro dessa visão do conhecimento indiano,
eles consideram que existe um campo além da mente. Então, a psicologia moderna trata a mente, mas e a fisiologia, a medicina trata o corpo. E os indianos, eles têm toda uma ciência da consciência, que é um campo transcendental, que está por trás da mente e que é ele que orquestra toda a saúde da fisiologia do indivíduo. Então, esse campo transcendental, o fundador da meditação transcendental como físico, ele trouxe e fez um paralelo ao campo do vácuo na física, da física quântica. Então, esse campo do vácuo a gente consegue acessar através da meditação transcendental como a base da criatividade humana, que é esse campo de silêncio interior. Então, a criatividade é o desejo de fazer alguma coisa e realizar. Essas ideias que surgem, esse entusiasmo de viver, né? A pessoa, por exemplo, que está com depressão, ela não tem ideia do que fazer, como se divertir, o que ela vai fazer naquele dia. Ela não tem um trabalho, ou enfim, isso num caso mais extremo, né? Ou a pessoa muito ansiosa, ela fica muito na dúvida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, acaba não fazendo nada, ela fica paralisada. E esse lugar que você mergulha durante a meditação transcendental, ele está além dessa perturbação, da angústia, da ansiedade, do medo, da raiva, ela está num outro lugar. E quando a gente acessa esse lugar e volta dele, a gente tem mais energia. Doutor Nelson, eu percebi que o senhor quer fazer um complemento em relação ao que a Leila falou, mas a gente vai só para um breve intervalo, eu volto no próximo bloco com o senhor. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Doutor Nelson, eu tive que lhe interromper para a gente ir para o intervalo, mas eu gostaria que o senhor complementasse aquilo que o senhor ouviu da Leila. Na verdade, não é exatamente o que ela falou, mas do que está sendo falado. Que a Organização Mundial da Saúde comenta, e isso tem sido notificado, de como que, desde a Segunda Guerra Mundial, os níveis de ansiedade e de depressão vêm aumentando no mundo inteiro. Então, promover a qualidade de vida, pensarmos naquilo que é básico para o ser humano para viver bem, talvez seja a questão mais importante. E um lar que esteja desestruturado, situações sociais que estejam gravemente perturbadas, gerando conflitos, inseguranças e problemas, todos isso são fatores que impactam a nossa saúde. E isso é o que vem acontecendo já desde da Segunda Grande Guerra. Fez-se um estudo agora recente, está surgindo um novo campo, que a gente conhece com o nome de epigenética. Fez-se um estudo, por exemplo, com mães que estavam gestando durante o acontecimento das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Foram depois avaliar os hormônios relacionados ao estresse, como estava sendo falado aqui. 10 anos depois foram avaliar as crianças e os níveis desses hormônios de estresse. E as crianças que estavam sendo gestadas no primeiro trimestre tinham níveis muito mais altos de hormônio de estresse do que a população geral. Quem estava no segundo trimestre tinha níveis mais elevados do que a população geral e mais elevados do que o primeiro trimestre, e as que estavam sendo gestadas no terceiro, mais do que o segundo e primeiro e muito mais do que a população geral. Então, para mostrar como hoje, cada vez mais, estamos tentando integrar o entendimento de todos os fatores, e não há como a gente pensar em ansiedade, depressão, se nós não pudermos pensar no ser humano como um todo, seja ele biológico, social e, enfim, todas as dimensões da existência humana. Então, era isso que eu queria complementar. Pegando carona, então, nessa palavra integrar, doutora Patrícia, eu queria entender se a gente pode ter ansiedade, que pode levar à depressão, se existe algum tipo de ligação dessa questão dos transtornos. É claro, isso pode acontecer concomitantemente, né? Não que necessariamente uma leve a outra, mas isso pode ocorrer. Mas eu queria, acho que foi interessante o que a gente estava conversando aqui, um pouco do que o Dr. Nelson trouxe também. Hoje em dia, né, a gente tem um direcionamento através das políticas públicas em saúde, né, de que os tratamentos também, assim, de quadros de humor e alguns transtornos mentais tidos como mais leves, né,
de serem, inclusive, abordados na atenção primária, né? E até meio os graves também. Isso é uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Medicina de Família e Comunidade, né? Que foi, de fato, a integração da saúde mental nesses serviços a partir de 2008. Foi um direcionamento tirado de um evento na época, tanto da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, também como da Organização Mundial de Saúde da Família, né, de médicos. Mundiais, né? Experiências mundiais, porque esses serviços, por serem da atenção primária, eles estão no território. Eles têm condições de fazerem uma análise não só daquele indivíduo que procura por conta de alguma questão, alguma queixa, mas eles contam com os agentes comunitários de saúde que conhecem a casa, conhecem a família, sabem da história, né? E isso tudo pode estar sendo envolvido também na forma da gente abordar essas pessoas em sofrimento. O quanto que é importante a participação da família, do amigo, ou seja, de quem está perto numa hora como essa? Assim? Como que a gente consegue classificar, por exemplo, essas 3 questões, depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Só para a gente ter uma ideia geral do que uma provoca, o que a outra não provoca. Posso? Pode, à vontade. Criou-se um mito ao longo dos últimos 40, 50 anos, de que o adoecimento mental é causado por alterações neuroquímicas específicas. Isso porque se descobriu que o mecanismo de ação das substâncias que agem favoravelmente Serotonina, é dopamina. através de neurotransmissores, serotonina, dopamina, etc. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, a pessoa que está sofrendo de um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, de depressão, é porque ele tem uma desregulação neuroquímica. Então, muitas vezes a pessoa começa a entrar em pânico quando vê a situação familiar entrando numa situação catastrófica. A pessoa pode entrar numa crise quando vê um ente querido que está adoecendo. Então, há várias questões que nós temos que cada vez mais nos policiarmos e revermos nas nossas, não só políticas sociais, como também na assistência individual, de que um paciente, quando chega com uma queixa, ele tem que ser visto como um todo. E nisso entram, claro, aspectos bioquímicos, mas entram vários outros aspectos, né? Essa classificação é importante, doutor Fabrício, o senhor pode ajudar a gente a entender como que a gente consegue classificar essa divisão? O que provoca o quê? A gente vive uma sociedade cartesiana, a gente acaba raciocinando assim, em blocos, né? Sintoma 1 mais sintoma 2 igual a doença X. E nem sempre isso é possível e não é tão simples. Daí a necessidade de um médico especializado, os psiquiatras, para fazer esse tipo de avaliação. É claro que a gente tem muita confusão hoje em dia, confundir tristeza com depressão. Ou medo, uma reação de medo, a ter um quadro ansioso crônico. As emoções são importantes, fazem parte da nossa fisiologia, têm o seu papel na nossa conservação, em uma série de regulações, mas a gente tem que tomar muito cuidado por essa medicalização. E aí teve um problema familiar, ficou triste, uma semana já entra com uma medicação de uma maneira equivocada. Desculpa. Claro. Não, é exatamente isso, eu acho. A psiquiatria funciona a partir, né, do diagnóstico sendo orientado por alguns manuais diagnósticos, né? Assim, a gente tem alguns exemplos. Mas é claro que aquele manual, ele na verdade é algo que nos instrui, mas é preciso saber operá-lo também, né? Porque quando a gente diminui o tempo do luto, por exemplo, para 15 dias e a partir disso a gente já pode considerar um quadro de depressão grave, se o paciente ainda está por conta da perda de um ente querido, por exemplo, né? Não necessariamente esses 15 dias, a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo, senão vira apenas um checklist, né? Vira apenas um questionário e que a subjetividade e a importância desses indivíduos acabam não sendo levadas em consideração. Sim. Então, por isso é tão importante a gente conhecer o manual, a gente saber por onde a gente está caminhando, mas também ouvir e considerar a subjetividade de cada um que a gente está atendendo. Acho que isso é bastante importante. Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas a gente ainda tem considerações finais. Doutor Nelson. Eu acho que, de minha parte, que eu gostaria de acentuar é de que o diagnóstico preciso é fundamental, o uso de medicações pode ser essencial,
mas nós temos que ver a pessoa que está sofrendo e que está vindo ao nosso encalço para entender o que se passa com ele, que não é apenas um agrupamento de sintomas, mas muitas outras coisas estão envolvidas. Leila. A gente tem que começar pelo básico, se livrar da sonolência e do cansaço. Dormir bem, se alimentar, se exercitar, e a meditação pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e o repouso para aumentar os níveis de energia. E aí, com isso, a pessoa ter essa capacidade de virar o jogo e ir além do transtorno e voltar a ser uma pessoa contente, né? Que é da natureza humana o direito de dar alegria, de ser contente. A saúde é inerente, é da função da biologia humana, da fisiologia, da psicologia, o ser humano ser feliz. Então, acho que as pessoas podem ser otimistas porque tem solução. Doutora Patrícia. Seguindo um pouco esse raciocínio, eu acho que a gente precisa sempre estar atento, claro, ao diagnóstico. Como o Dr. Nelson colocou, muitas das vezes a medicação ela pode ser sim essencial, mas ela também outras vezes pode ser apenas coadjuvante ou pode ser também algo que talvez esteja mal empregada, né, em determinadas situações. Então, isso a gente vai poder avaliar não só com aquilo que a gente tem já como pesquisa mais formal, como manual diagnóstico, mas também é importantíssimo que a gente possa escutar e acolher essas pessoas em sofrimento para que a gente possa ter uma ideia maior do que se passa, né? Levando-se em conta de que esses transtornos de humor todos que a gente discutiu aqui, na verdade, fazem parte dessa nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. Doutor Fabrício. O sofrimento psíquico, ele tem que ser valorizado, os familiares, sobretudo, têm que estar atentos a isso. Apresentando esses sinais, deve-se procurar ajuda especializada para fazer essa ponderação, se efetivamente é algo que exige algum tipo de intervenção psicoterápica, medicamentosa, ou uso de uma prática complementar para ajudar. Mas, só para finalizar, um dado importante, eu acho que a gente vive num momento de tecnologia, de revolução digital, e o próprio uso das redes sociais, que tem o seu papel, acabam tendo um papel também negativo se usado de uma maneira inadequada. Então, a gente tem que pensar também o modo da gente operar na sociedade, na família, para agir de uma forma saudável, diminuindo os riscos daqueles fatores que podem levar ao problema. Gente, muito obrigado, então, pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.